Existe um filme chamado A Grande Aposta. Se eu não me engano, ele é de 2015, que ele fala sobre a crise imobiliária que estourou em 2008, né? Logicamente, essa crise ela já vinha começando muito antes, mas os bancos começaram a quebrar ali em 2008. E nesse filme tem um momento em que vai haver um margin call. Então, o que significa margin call? Significa chamada de margem. O que seria essa margem? Essa margem é uma garantia. É um dinheiro, valor que fica como garantia das suas operações no mercado futuro. Então, o mercado futuro é composto de commodities e moedas. Também é composto de índices. Commodities seriam, por exemplo, boi, soja, milho. Moedas, dólar, euro, libra. E índices, Ibovespa e vários outros índices. No mercado futuro, você não compra alguma coisa ou vende alguma coisa. Você compra um contrato ou vende um contrato. Então, por exemplo, aqui na Commodities também tem um muito famoso que é o café. Então, por exemplo, você não... Quando está negociando café, você não está comprando café nem vendendo café. Você está fazendo um contrato para um preço futuro. Então, se você acredita que o preço do café vai aumentar, você compra o contrato. Aí, quanto mais aumentar o preço, mais você ganha. Se você acredita que o preço do café vai cair, você vende o contrato. Então, quanto mais cair o preço do café, mais você ganha. Só que aí, esse contrato, ele não tem assim um valor, por exemplo, o contrato custa 5 mil reais, ou 20 mil reais, ou 1 milhão de reais. Ele tem ali uma cotação, e aí você vai pagando pelas suas perdas ou vai recebendo os seus ganhos. Eu vou falar do dólar, que é um pouco mais fácil de entender. Você vende o dólar a 5,21, porque você acha que está muito caro o dólar, você acha que vai cair para 5 reais. Então, você entra no contrato futuro do dólar, mas você entra vendido. Você vende um contrato futuro do dólar. Quanto mais cair, mais você ganha. Só que tem um porém. Se ele começar a subir, você está perdendo. Então, você tem que ter uma margem. Aí é que entra a margem. O que é essa margem? É um valor depositado na corretora. Valor depositado na corretora. Só que esse valor, ele não fica na corretora, porque a corretora ela não tem essa autorização para guardar o seu dinheiro como margem. Essa margem vai para o banco da Bolsa de Valores. Aqui no Brasil seria o Banco BMF. Aí você fala, Banco BMF, nunca vi uma agência desse banco. É porque esse banco ele é um banco interno da Bolsa de Valores. Ele é voltado só para as negociações da Bolsa de Valores. Se ele faz algum tipo de empréstimo tal, eu já não sei, mas ele não tem assim agências para pagar conta de luz, para fazer depósito, saque, tá? Ele fica ali
trabalhando internamente na Bolsa de Valores, mas ele é um banco, ele existe. A sua margem vai ficar depositada no banco BMF. Se você ganhar dinheiro, eles vão pagando para você esse dinheiro dia a dia. Então, por exemplo, se hoje você vende o dólar a 5,21, amanhã ele está 5,11, então você vai receber essa diferença na sua conta da corretora. Mas se amanhã ele está 5,31, aí a sua margem ela já vai sendo consumida. Eles vão retirando lá da sua margem o valor que precisa para pagar essa sua perda. Só que aí se você vai perdendo, aí é que vem o que está lá em cima, que é o margin call, ou seja, chamada de margem. Essa chamada de margem é quando a corretora fala, olha, a sua margem está acabando, você precisa depositar mais dinheiro de margem. Por quê? Porque aquela margem inicial que você depositou, como você foi perdendo dia a dia, ou seja, o mercado foi indo contra você, a cotação está indo na direção contrária que você achava que ela ia, a sua margem está sendo consumida. Quando chega perto de a sua margem acabar, antes de acabar, a corretora te dá um aviso, que é essa chamada de margem. Se você já tiver dinheiro depositado lá na conta da corretora, ela já pega uma parte desse dinheiro para cobrir a margem, para completar a margem. Isso é chamado de chamada de margem, que em inglês é o margin call. Então lá no filme você vai ver que tem ali pessoas que estão apostando, né, numa crise, né, ou seja, que os ativos da Bolsa de Valores de Nova York vão cair. No caso do filme ali, foi uma aposta no mercado imobiliário. Estavam apostando que aqueles ativos do mercado imobiliário estavam muito caros. Em algum momento eles iriam cair bastante o valor deles. Então eles entravam vendidos naquele ativo do mercado imobiliário. Só que nessa primeira entrada ainda subiu um pouquinho. Então ali começa a haver uma chamada de margem. Você precisa depositar mais dinheiro porque você está perdendo, você está vendido, está subindo ainda. Então aí tem essa chamada de margem. Nessa chamada de margem o cara fica no aperto, tem uma posição muito grande, né, e ele está perdendo muito dinheiro. Aí ele fica ali naquele aperto, naquele desespero, tem que cobrir aquela margem, as pessoas pressionando para que ele encerre a posição, e ele não encerra a posição, que ele sabe que vai cair. Aí todo mundo começa a falar, você é louco, você é um irresponsável e tal. Ele segurando a posição, vendida. Aí em um determinado dia começa a cair, que é uma loucura, né? E aí esse cara que ele estava no aperto lá no início, como ele segurou a posição vendida, começa a ganhar dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E aí vem a pergunta, né? E se a corretora chamar a margem e o cara não depositar a margem, o que acontece? Bom, aí a corretora vai se prevenir para que ela não fique no prejuízo. Antes que acabe aquela margem, que seja consumida toda aquela margem, eles dão avisos, eles fazem a chamada de margem. E aí, se o cara não deposita e se a margem vai ficando muito pequena, muito próxima do zero, eles já encerram a sua posição. Ou seja, se você está vendido, eles já vão lá e compram, aí você fica zerado. Só que aí você perde todo aquele seu dinheiro, né? Você vai resgatar só aquele pouquinho que sobrou da sua margem. Se você está comprado, eles vão lá e vendem, e aí você perde o seu dinheiro, né? Eles vão lá no pregão e vendem a mercado. O preço que tiver lá eles vendem, ou o preço que tiver lá eles compram, estão nem aí, né? E aí consome a sua margem
você perde aquele dinheiro e só recebe de volta o pouquinho de margem que sobrou, às vezes até passa um pouco da sua margem. Aí se passar, você fica devendo para a corretora. Às vezes o mercado vai tão rápido que a corretora não tem nem tempo de zerar sua posição, acaba passando da sua margem. Então aquilo que passou da sua margem, você fica devendo para a corretora e ela vai cobrando ali juros de 5% ao dia, ou dependendo da corretora pode ser até mais, e você fica ali devendo para a corretora. Então essas questões de chamada de margem, elas ocorrem quando você está posicionado no mercado futuro. O que é ficar posicionado no mercado futuro? Por exemplo, você está negociando milho, então você vai lá, acha que o milho está muito caro, você vende um contrato de milho, ou 2 contratos de milho, ou 10 contratos de milho, deixa depositada lá a sua margem e não encerra a sua posição no mesmo dia. Você fica posicionado para outro dia, para outra semana, para outro mês. Vai levando aquele contrato até onde você quiser, até chegar ao vencimento do contrato. Então você está posicionado no mercado futuro. Então aí vem a expressão que você está vendido. Eu estou vendido em milho. Ou então eu estou comprado em milho. Significa o quê? Significa que ou você vendeu o contrato de milho ou você comprou o contrato de milho. Se a cotação vai indo a seu favor, você diariamente vai recebendo aquele dinheiro na sua conta. Se a cotação vai contra você, vai consumindo a sua margem. Uma outra questão também que tem de margem, né, chamada de margem, é no mercado à vista. Mercado à vista, que é que quando você tem ali as ações, né? Então, às vezes você deposita lá na conta da corretora 20 mil reais. Mas aí a corretora, ela oferece para você uma alavancagem. O que seria essa alavancagem? É uma multiplicação do capital real. Então, por exemplo, você tem 20 mil depositado na conta da corretora. Só que, por exemplo, a corretora permite que você faça operações que envolvem 100 mil. Mas como? Se você tem 20 mil, como que você pode abrir uma operação de 100 mil? Você, na verdade, não precisa desses 100 mil para abrir a posição. Você só precisa honrar as perdas ou receber apenas os ganhos. Então, por exemplo, você abre essa posição de 100 mil. Aí o preço está indo a seu favor. Está indo a seu favor, então aqueles 100 mil virou 101 mil, 102 mil, 110 mil. Aí você vai receber os 110 mil? Não, você vai receber a diferença entre os 100 mil e os 10 mil. Então você recebe 10 mil. Isso aqui é que eu estou falando para a operação alavancada. Por que ele recebeu 10 mil se o valor lá é 110 mil? Porque na verdade ele não depositou 100 mil, ele depositou 20 mil. Então, quanto que ele vai ficar? Ele vai ficar com os 20 mil mais os 10 mil, que foi a diferença entre 100 mil e os 10 mil. Então, ele vai ficar com 30 mil. Ele não vai receber 110 mil. Isso que eu estou falando é para operações alavancadas. Se você quer operar alavancado, você entra em contato com a sua corretora e fala: como que eu posso operar alavancado? Aí ela vai te explicar: olha, você tem que colocar uma margem de 20 mil para operar 100 mil e tal. Agora, se for o contrário,
Se você abrir uma posição de 100 mil, só que aí a cotação foi contra você e aquele 100 mil já não está mais valendo 100 mil. Agora ele está valendo 90 mil. Então o que, que vai acontecer? Aqueles 20 mil que você depositou aqui já não são mais 20 mil, agora são 10 mil. Quer dizer, você também não está devendo 90 mil para a corretora. Não, de jeito nenhum. Ela simplesmente vai pegar aqueles 20 mil que você depositou e vai tirar esses 10 mil que você perdeu. Então, o seu saldo lá na corretora vai ficar em 10 mil. Aí quando você vai perdendo 15 mil, 18 mil, quando você chega no 16 mil, 17 mil, 18 mil, a corretora já vai lá e já encerra a sua posição, ou então solicita que você deposite mais dinheiro para cobrir as suas perdas, que é a chamada de margem. Então essa chamada de margem pode acontecer no mercado futuro, mas também pode acontecer no mercado à vista, quando você está alavancado. Se você não está alavancado, né? Então, por exemplo, você depositou 20 mil na conta da corretora, foi lá e comprou 19.800 tudo de ação da Petrobras. Aí você ficou com R$ 200 depositado na conta da corretora. E esses 19.800 estão tudo lá nas ações da Petrobras. O que acontece se cair a cotação da ação da Petrobras? Acontece que aquele 19.800 seu vai diminuindo para 19 mil, 18 mil, 15 mil, 14 mil, 12 mil, 5 mil, 2 mil. Então, mas aí até esse momento aí você ainda não perdeu o dinheiro. Você só vai perder se, por exemplo, caiu para 14 mil, aí você vende tudo. Então você vai receber os 14 mil. Você perdeu 6 mil. Mas aí não vai haver chamada de margem. Por quê? Porque você não está alavancado. Os seus 20 mil, você está operando no máximo 20 mil. Você não está operando 100 mil. Então você não está alavancado. Nesse caso, não tem chamada de margem. É só o valor da cotação das ações, né? O valor das ações que vai aumentando o seu capital ou diminuindo o seu capital. Mas você não está devendo nada para a corretora não vai encher seu saco pedindo para você depositar mais dinheiro, porque você não alavancou a sua posição. Você depositou 20 mil e a sua posição era de 19.800. Então essa era a explicação que eu queria passar para vocês sobre margem. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.